Falar de PDI para mim é uma coisa assim muito preciosa, porque eu costumo falar que sem o PDI não tem inclusão escolar. O PDI, ele é a base, ele é o fundamento da inclusão escolar. Então, se a gente não tem, ou o PEI, né? Se a gente tem um estudante que é público-alvo da educação especial e não tem o seu PDI na escola, ele está deixando de receber o direito dele, que é a inclusão escolar. E na nossa conversa a gente vai entender muito bem sobre isso. Então, começando sobre o conceito, a gente não vai encontrar em legislação nada escrito PDI ou PEI. Por quê? Porque lá faz referência à individualização, ao estudo de caso, à oferta do atendimento individualizado. Então, PDI aqui para nós mineiros, apesar de que aqui também tem as duas nomenclaturas. No estado, nas escolas do estado, são referidos, né, como PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Estudante. E o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. O que eles têm em comum? Que eles são um documento que vai oferecer, que vai garantir a individualização do atendimento, ou seja, a gente vai considerar a individualidade, a singularidade de cada um estudante. A gente não vai considerar porque tem o mesmo diagnóstico, a mesma deficiência emitida ali por um laudo médico. Isso não é sinônimo de que o estudante vai ter uma escolarização igual ao outro que tem uma deficiência semelhante à dele. Então, ele vai garantir essa individualidade porque nós temos, né, vocês que são um canal que falam muito a respeito do autismo, a gente sabe que o autismo está dentro de um espectro, né, e ele vai de uma extremidade à outra. Então, a gente precisa considerar aquele que tem grande dificuldade, aquele que tem média dificuldade, aquela que tem dificuldades graves e acentuadas. O PDI, quando a gente considera essas informações, e onde a gente vai fazer isso? Quando a gente for conhecer esse estudante, quando ele chega na escola, a escola precisa, né? Então, se a gente tem pais acompanhando, a escola precisa observar a história de vida desse aluno. E é saber, olha, quem é esse estudante? Como que é a trajetória de vida dele? Quais são os acessos, não só em relação à escolarização, mas ele tem acesso a atendimentos externos à escola, ele tem atendimentos de outras naturezas que a gente não conhece, que seria importante a escola conhecer. Então, em alguns lugares é chamado de anamnese, né? Que é aquele conhecimento aprofundado que a gente faz do estudante no ambiente escolar para saber aquilo que é relevante considerar na hora de pensar na adaptação de atividades, para pensar no currículo que vai ser oferecido para esse aluno, e por aí vai. Entendi. E aí, tanto faz se usa o termo PEI ou PDI? É a mesma coisa, né? Ele só tem siglas diferentes, mas a oferta do atendimento é o mesmo, é individualizar o atendimento, é garantir que aquele aluno vai ser olhado na sua singularidade, nas suas habilidades, nas suas competências que são únicas, que são individuais, que são particulares. Por quê? E por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando a gente entende todo esse contexto, eu sei que eu vou garantir uma inclusão escolar para o estudante de forma mais significativa do que ele só passar pelo processo de escolarização sem ser conhecido. Eu tenho feito alguns cursos nesses últimos dias e muitos professores falam para mim nas minhas lives de quinta-feira lá no YouTube. Os professores falam assim, mas como que eu vou garantir a escolarização do meu aluno se eu não conheço ele? E aí vai ficar difícil mesmo. Então, é importante conhecer o aluno, né? Se a gente tem aí uma característica do atendimento remoto, que é esse distanciamento social, a gente tem que buscar recursos, alternativas que sejam viáveis, tanto para o professor quanto para a família do estudante, uma forma de conhecer esse aluno, de saber como que ele está do outro lado, de saber os acessos que ele tem, de saber se ele tem um ambiente adequado para estudo, por exemplo, né? E aí, eu sempre falo assim, o maior cuidado que a gente tem que tomar em relação a isso é garantir o sigilo das informações, a privacidade da família,
né? É utilizar essas informações de forma responsável, com competência profissional, e a partir daí a gente consegue dar início a um trabalho mais focado na realidade do aluno. Porque se antes era difícil fazer isso presencial, remotamente está muito mais difícil. Mas os relatos que a gente tem de quem está, né, buscando essas alternativas, né, e não tomando a pandemia como algo, como um Desculpa. motivo para não escolarizar, né? Então eu tenho visto professores trazendo relatos assim de muito sucesso quando eles têm se empenhado em buscar conhecer esse aluno. Então a primeira coisa do PDI passa por conhecer a história de vida e também conhecer o diagnóstico. E aí, quando a gente fala do diagnóstico, é muito importante a gente considerar dois fatores. Primeiro que ele não é obrigatório, mas ele é importante. O PDI não vai nortear o processo de escolarização, mas ele vai me dar pistas, né? Porque quando a gente fala assim, sem diagnóstico, não tem como fazer nada com esse aluno, tem sim, porque a dificuldade dele ali no ambiente escolar é educacional, não é médico. Então, eu não preciso saber das necessidades médicas desse aluno, mas ter o diagnóstico em mãos me ajuda para eu saber, por exemplo, quando a gente fala do espectro, é bom eu saber se ele tem alguma estereotipia que eu preciso considerar. Mas muitas vezes a família pode me passar, isso não precisa estar no diagnóstico. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio nessas informações para a gente poder ter o máximo de recursos possíveis para poder oferecer uma escolarização de qualidade e fazer que o aluno não passe ano após ano dentro da escola sem saber escrever o próprio nome. Ontem eu falei isso na minha live, que a gente tem que tomar muito cuidado para eu, enquanto professor, não perder o meu tempo e eu não fazer o estudante perder o tempo dele na escola. Porque é muito triste a gente ver relatos de estudantes que chegam nos anos finais, no ensino médio, sem saber escrever o próprio nome. E aí a gente precisa tomar essa responsabilidade enquanto educador de pensar assim, passou pelas minhas mãos e o que eu fiz para mudar a realidade desse aluno. Então o PDI, ele é muito mais do que um documento obrigatório, garantido em lei. Por mais que a gente diga, olha, não está lá descrito PDI ou PEI, mas lá está escrito que eu preciso oferecer atendimento individualizado, todos os documentos legais que começam lá na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e aí a gente chegando hoje nos documentos mais atuais, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, a 13146, a gente vê ali uma clareza de informação dizendo, olha, é preciso fazer um estudo de caso, é preciso conhecer o aluno, saber qual é a sua necessidade educacional, individual, especial, para que ofereça para ele uma escolarização e ele não passe pela escola sem ter a garantia do ensino. Então, o PDI, eu brinco assim, se a gente não entende pela lógica da oferta do atendimento de que ele é importante, a gente entende e faz porque ele é obrigatório. Então, não tem escapatória, precisa fazer. Mas é muito melhor entender que, além da obrigatoriedade, é meu papel oferecer uma escolarização de qualidade e eu só vou conseguir fazer isso quando eu observar tudo aquilo que é necessário para constar no PDI e eu chegar a adaptar atividades, oferecer os tempos escolares para esse aluno de forma adequada. Porque senão, todo estudante, se alguém te perguntar assim, olha, meu filho não está tendo um processo de escolarização de qualidade, eu não estou conseguindo ver as perguntas, mas se já quiser perguntar, eu estou vendo que já está subindo umas aí. Se alguém falar assim, mas meu filho não sabe escrever, não sabe ler, está no ano bem avançado, já devia estar sabendo isso. Primeira pergunta, tem PDI? Geralmente a resposta é não. Uhum. Então, para a gente entender o quanto esse documento é importante para a inclusão escolar, né, é saber que ele vai nortear o processo de escolarização. Ô, Ana Paula, eu acho que, por exemplo, a LDB 9394 de 96, acho que a lei é essa, mas enfim, de 96. Ela vem sofrendo alterações, né?
Uhum. artigos estão sendo inseridos. E penso que o legislador já deveria ter inserido algo no capítulo da educação especial, ali no artigo 58, 59, já poderia ter essa previsão, não é, mais expressa, como você colocou, porque, e eu concordo, implicitamente não resta dúvida que Uhum. para fazer adaptação e inclusão, eu tenho que fazer, né, de forma formal e de forma prática. Não adianta só, hoje eu vou trabalhar pareamento, hoje eu vou levar o aluno para atividade física para ele entrosar. Não, tem que ter um planejamento, né? E um planejamento ele tem que ser formalizado por meio de um documento. Então, e o documento é o PDI. Por mais que não haja essa previsão expressa, é muito importante que haja, né? Eu acho que o legislador está perdendo oportunidades de deixar isso expresso. E se talvez tivesse Exatamente. expresso, teria mais PDI. Porque o que os educadores, talvez, façam é a inclusão, a revelia de uma formalização de um planejamento, porque não tem esse planejamento, essa formalização de forma expressa na lei, né? E Sim. recentemente, não sei se você concorda, e recentemente, em 2018, 2019, mais uma vez poderíamos ter trazido aí na Base Nacional Curricular Comum, por meio da resolução, essa previsão mais expressa. Quer dizer, porque, pelo que você está me dizendo, outras pessoas já me disseram, e é o que eu vejo também, por não ter de forma expressa que essa ferramenta deva existir, a inclusão está acontecendo meio sem planejamento, né? Sim. E, infelizmente, isso que você está falando é muito importante, porque realmente está ali de forma implícita e vai depender da nossa interpretação. Mas É, eu ouso dizer que aqui em Minas, a gente tem um Ministério Público muito atuante, a gente tem um Ministério Público, principalmente onde está tratando dessas questões, né? Tem uma seção que cuida, né, especificamente disso. uhum, Eles já entenderam perfeitamente quais são os requisitos para garantir, né, esse acesso do estudante. Eu trabalhei na Secretaria de Educação durante 14 anos fazendo todo esse trabalho de inclusão. E assim, eu brinco que eu comecei como equipe atendendo eu sozinha todas as escolas, enquanto a inclusão ainda era um projeto, depois isso foi ganhando forma. A gente tinha uma equipe e nós começamos a receber muito documento do Ministério Público falando assim: a gente quer que a escola apresente o PDI. Então, assim, é necessário que a gente acione também as redes que são necessárias, né? A resolução do Conselho Nacional de Educação, ela traz, e aí de forma bem clara, quem são os responsáveis pela inclusão escolar. E ali fala do gestor escolar, que tem uma responsabilidade direta. Eu sempre falo isso com os diretores: olha, se a sua secretária negar a matrícula, não é ela que vai responder, é você que é o é, responsável legal. A família tem a sua responsabilidade, não é porque a gente está em pandemia que o aluno não precisa ir para a escola porque a família tem as suas responsabilidades com o estudante. A equipe multiprofissional, que aí engloba todas essas pessoas que fazem atendimento externo, tanto na área da saúde, quanto o Ministério Público, esporte, lazer, todos fazem, né, tem as suas responsabilidades na garantia disso. A gente tem ali o coordenador escolar. Tudo isso está bem descrito na legislação. E nos meus cursos eu mostro isso. Olha, gente, se vocês acham que o professor regente de aula ou de turma, o professor ali do conteúdo de matemática tem responsabilidade, independente dele falar: se eu não fui formado para isso. Tudo bem, você não foi formado, mas você foi formado na sua disciplina, no seu conteúdo, e você tem que ter competência para transmitir o seu conteúdo para qualquer estudante que tenha dificuldade de aprendizado. Então, a gente tem isso na legislação, no Conselho Nacional de Educação, né, que orienta aí a educação especial inclusiva nível nacional. Ele traz a redação disso, agora eu não vou lembrar, se eu não me engano, é no artigo 8º, lá fala a respeito disso, tem a discriminação de cada um que faz parte. Então,
a gente tem alguns avanços, algumas coisas que estão crescendo, né, em relação a isso, mas sobre o PDI ainda falta. Inclusive, isso era uma coisa que, na minha opinião, né, era uma das coisas que estava descrita nessa legislação que foi publicada lá, né, do decreto do presidente que foi vetado, mas isso era uma coisa que estava lá descrito com todas as palavras que tinha que ter esse documento. E é algo, eu acho que para mim era uma das poucas coisas que merecia resgate, né? A gente ter essa descrição aí nos documentos legais para a gente evitar aí as pessoas que tentam fugir, dizer que não estão preparados, porque eu brinco assim, olha, se você fala para mim que você não está preparado, você está atrasado no mínimo 14 anos para mim, porque eu trabalho há 14 anos com a inclusão escolar. Então, quem está atrasado é você. Quem tem uma deficiência é você no seu aprendizado, na sua forma de ensinar, porque a gente precisa adaptar a nossa didática, nossa forma de ensinar. A escola teve que se reinventar como, eu imagino assim, que como qualquer outro órgão não teve que se reinventar tanto quanto a escola, porque resistia a muitas coisas, principalmente relativas à tecnologia, e teve que se adequar urgentemente, não tinha opção de não fazer. Então, assim, isso mostra para a gente a necessidade dessas mudanças, né, que precisam acontecer, e eu acho que isso é uma coisa, assim, que o legislador devia considerar mesmo quando a gente fala a respeito da inclusão. Mas avanços têm acontecido, e eu falo assim, ó, a inclusão na prática não traz má notícia. Porque má notícia a gente joga lá no Google, a gente joga uma palavrinha e você acha. Então, assim, eu sempre gosto de trazer aqui coisas que estão funcionando, que estão acontecendo. Embora as pessoas falem, mas aqui para mim não acontece, eu tenho professor que faz isso, mas vamos ver quem faz? Vamos para o lado de quem faz? Por quê? Porque a gente precisa divulgar boas práticas. A gente precisa divulgar o que de fato está acontecendo, e isso é uma coisa que tem norteado o meu trabalho, que foi o que me fez começar a inclusão, né? O inclusão na prática. No começo era lá no Facebook, era muito atuante no Facebook, hoje eu estou mais aqui também no Instagram, mas a gente precisa buscar, né, resgatar, ter a nossa parcela de responsabilidade enquanto conhecedores, enquanto sociedade. Independente da área que você trabalha, a gente tem a nossa responsabilidade com a inclusão como um todo. Eu costumo dizer, Ana Paula, que eu prefiro falar de inclusão do que dos direitos. Mas, se for preciso, eu falo. Então, assim, e digo também que as pessoas se esquecem. Mas a educação, seja a educação especial inclusiva, ou a educação regular, ou a educação inclusiva, mesmo para pessoas que não são deficientes, que às vezes também precisam de inclusão, por N fatores, N motivos, ela é responsabilidade da escola, sim, mas ela é responsabilidade da família e da sociedade. E isso está previsto na Constituição, no ECA, na LDB, blá, 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 blá. Né? Não é? Então, não dá para nós esquecermos disso. Nunca, jamais. Não tem como você não ensinar para o seu filho sobre inclusão, sobre consciência, sobre diversidade e achar que só a escola vai ensinar isso. A escola não vai ensinar isso. Isso a escola não vai conseguir ensinar sozinha. Não consegue. Exatamente. Não consegue, porque os filhos se espelham nos pais. Então, se os pais não aprenderem isso, não entenderem a necessidade disso, Ana Paula, eu acho que fica muito difícil. Aí a gente tem que falar de direitos e não só de inclusão. O Ana Paula, tem pessoas te elogiando e tem alguns questionamentos que eu vou te passar. Primeiro, vamos lá. Desculpa. Primeiro, tanto o seu canal quanto o perfil no Instagram é inclusão na prática, né? Isso. Então tá, ó. O YouTube é inclusão na prática e o perfil no Instagram também inclusão na prática. Outra coisa, as pessoas estão me pedindo indicação de livro. Você quer indicar o seu, de PDI? Então, o PDI ele nasceu de uma necessidade de não encontrar informações relevantes sobre isso, sabe? E, para além disso, eu construí ele com um fundamento, eu chamo de 6 indicadores de qualidade para elaborar um PDI, que
ele traz numa linguagem clara, numa linguagem mais didática, para ensinar os professores e até os pais aquilo que é importante constar no PDI. Então, assim, com certeza eu recomendo, né, o guia definitivo para elaborar o PDI. Depois, quem quiser saber mais, pode me procurar no Instagram, lá no canal, né? Mas é um livro que traz informações de qualidade, que traz informações relevantes sobre tudo que é importante ter no PDI. E eu coloco ali 6 pontos que são fundamentais, que eu identifiquei nessa minha trajetória de inclusão, de sala de aula, de contato com todo mundo, né? Eu tive a oportunidade de ter contato com todos os segmentos, tanto dentro da escola, com diretor, com coordenador escolar, com professores na sala de aula, com família, Ministério Público. Então, assim, eu tenho esse contato com todos, então isso me permitiu observar aquilo que é importante. Então, ali no guia tem os 6 indicadores de qualidade para elaborar um PDI que todo estudante deveria ter isso, né, no seu processo de escolarização. O Ana Paula, ótimo. Pessoal, então a Ana Paula sugeriu que vocês entrem em contato com ela no Instagram ou no YouTube. Acredito que no Instagram seja mais fácil e o perfil Sim. é Inclusão na Prática. Acho que no YouTube é mais difícil, né, Ana Paula? E aí o perfil é No Inclusão Instagram é na mais Prática. fácil de responder. Ana Paula, teve uma outra pergunta de uma mãe, acredito que seja mãe, que ela perguntou se o autista é obrigado a fazer as avaliações bimestrais. Então, a gente tem que considerar o processo de escolarização. E se o aluno está na escola, eu falo que a inclusão é sinônimo de escolarização. A inclusão escolar, né? A gente não está falando de inclusão social nesse momento, a gente está falando de uma inclusão escolar. Então, ela requer a participação em todos os processos de avaliação e que dizem respeito ao currículo escolar. A forma como isso vai ser apresentado para o estudante é que pode ser flexível ou adaptada de acordo com a realidade do estudante. Então, de repente, o autista, né, a quem essa mãe, essa pessoa está se referindo, seja alguém que demande mais tempo, mais cuidado, ou que precise que essas atividades sejam elaboradas em um tempo maior, ou que sejam observados, por exemplo, as formas de interpretação, ou o uso da comunicação alternativa. Então, são uma série de fatores que precisam ser considerados, tanto em relação à realização da atividade, quanto ao tempo para fazer essa atividade, quanto à forma de apresentar essa atividade. Mas ele deve, sim, fazer as atividades avaliativas, porque é isso que vai garantir o que rege a educação nacional hoje, são as notas, né? Então, ele precisa das notas para ele poder progredir nos anos de escolaridade. E a nota, ela se traduz no conhecimento que o aluno adquiriu, né? Então, preciso observar essas questões na forma de adaptação, mas ele tem que fazer sim. Ele tem que fazer do jeito que ele consegue, né? Por isso que é importante a escola conhecer o estudante, porque aí ela vai observar a forma de aprender, se ele aprende de forma mais visual, mais auditiva, sinestésica, ou se ele ouve melhor e dá respostas oralmente, se a capacidade dele de raciocínio é melhor, dizendo respostas orais, a escola pode utilizar dessa forma de avaliar, ou se é um estudante que precisa de mais tempo, se é um estudante que... Aí a gente vai ver quem é esse estudante, por isso que a gente... Muitas vezes, muitos professores me procuram e falam assim, eu tenho um estudante com autismo, como que eu faço para trabalhar com ele? Eu falei, essa informação não é suficiente. A gente precisa ter esse estudo de caso. Só dizer o diagnóstico não quer dizer nada. Porque eu tenho um estudante com autismo que tem acessos dentro de casa a livros, a tecnologia. Agora eu tenho outro estudante que tem o mesmo diagnóstico, mas tem uma vida mais precária, menos acessos, pais menos informados. Isso tudo é relevante na hora de eu adaptar uma atividade para aquele estudante. A gente tem muito estudante, por exemplo, aqui na rede estadual, que recebem as atividades no WhatsApp de forma oral, porque os pais não sabem ler a atividade para o estudante fazer. Então,
a gente precisa conhecer quem está do outro lado. E aí é aí que entram as adaptações, entra a gente considerar a forma de oferecer essa atividade para ele. Mas a gente não pode fugir desse processo de avaliação, porque ele é necessário e ele faz parte da educação nacional. É. Mesmo que essa avaliação seja continuada, né, Ana Paula? Fracionada e continuada, ao invés de ser nas datas das semanas de provas, por exemplo, né? Mesmo que seja necessário fazer isso, ele tem que fazer. Tem que ter, porque isso é o que vai reger as notas que ele vai alcançar e que vai fazer com que ele tenha um progresso, né? Claro. O próprio PDI tem que prever isso, né, Ana Paula? À medida que o PDI for sendo modificado, que você for amadurecendo, conhecendo melhor o aluno, você vai melhorando esse PDI. O PDI um documento que ele vai sofrendo alterações constantes, não são alterações somente semestrais ou anuais, conforme relatório de final de semestre, né? PDI tem que ser alterado constantemente. Você tocou num ponto muito importante. Porque eu falo assim, olha, o PDI não é relatório de fim de ano, não é relatório para dar satisfação do seu trabalho. O PDI, ele é um documento vivo que é construído de acordo com o avanço ou não avanço do estudante. Por quê? Dentro dos indicadores de qualidade, para mim, o primeiro é a história de vida, o segundo é conhecer o diagnóstico. O terceiro é eu fazer uma avaliação diagnóstica inicial para conhecer o processo de escolarização que ele está naquele momento. O quarto, só no quarto, que eu considero que é o momento de começar a fazer o que? O planejamento pedagógico. Eu vou começar a planejar como eu vou desenvolver as atividades para esse aluno. E aí, o quinto, a gente entra nesse ponto que você falou. Eu chamo de avaliação de monitoramento. Por quê? Eu vou monitorar todo o processo. Durante todo o ano escolar, eu preciso monitorar a aprendizagem desse aluno para evitar o quê? Que ele chegue lá no final do ano, no último semestre, no último bimestre do ano, e a escola faça um conselho de classe e fala assim, esse estudante não aprendeu nada, precisamos reprová-lo. E aí é quando não tem mais tempo de fazer nenhuma intervenção, de rever os processos de ensino, as metodologias. Então, monitorar todo o processo periodicamente faz parte do PDI. O PDI é um documento, não é um relatório que eu faço lá no final do ano, ou quando o Ministério Público requisita isso. É um documento que é construído ao longo do ano. Vão ter informações que eu vou coletar uma vez só, que é a história de vida, o diagnóstico. Mas a avaliação diagnóstica, o planejamento, eles vão se modificando a partir do momento que eu vejo, nossa, está dando super certo o que eu estou fazendo e o aluno está avançando. Então, eu vou aumentando o grau de atividades e de dificuldades. Não, esse aluno não está avançando, não está dando certo a forma como eu propus, eu preciso modificar a didática, então eu vou registrar isso e vou mudar tudo e vou começar de novo a ensinar esse aluno até eu conseguir fazer com que ele avance. Então, tudo isso é importante durante todo o processo escolar e é importante que os pais acompanhem isso. Se a escola de fato está fazendo, se ela está seguindo isso, porque é direito. É direito do estudante ter essa escolarização de qualidade. Nos documentos ali do Conselho Nacional de Educação, na Lei Brasileira de Inclusão, fala da garantia de acesso, permanência e continuidade. Então, não adianta só matricular. Ele precisa permanecer. E para ele permanecer, ele precisa ter um percurso escolar de qualidade. Então, no mínimo, uma tríade aí que tem que ser observada na garantia da inclusão desse estudante. Então, não adianta só falar, não, está matriculado, já fiz a minha parte, mas eu não faço mais nada. Beleza, ele fica lá e passa o ano todo sentadinho na escola, ou de braço dado com a professora, para cima e para baixo na escola, entregando bilhete, mas aprendizado que é bom nada. Então, eu não estou garantindo de forma integral o direito desse estudante. A Base Nacional Comum Curricular visa autonomia, né, Ana Paula? E visa um ensino para independência, para amadurecimento, para chegar no profissionalizante, seja no nível médio ou nível superior, né? Não importa. Esse estudante tem que continuar. A educação não é só a educação básica, né? Tem a educação básica e a superior. Nós queremos que ele chegue na superior, né?
E Então, os documentos falam disso, de garantir que o estudante alcance os níveis mais elevados de ensino. E eu gosto muito da base, embora os professores ainda não consigam fazer essa conexão com a inclusão, mas falar das competências gerais, eu acho fantástico isso ter sido incluído na base. São 10 competências extremamente importantes e que envolvem diretamente o estudante com deficiência, porque garante projeto de vida, garante que ele passe com qualidade, com que ele tenha empatia, autoconhecimento, autocuidado. Então, se o professor, no mínimo, faz a leitura da base dessas competências, ele consegue garantir um processo escolar de qualidade para o aluno. Não, é um processo difícil, porque a inclusão é relativamente nova, né, dentro da educação, mas é um processo impossível, não. Eu falo muito assim que as pessoas que dizem para mim assim, a lei é muito bonita no papel, ela é bonita mesmo, mas ela não se auto-implementa, ela precisa da gente para ela poder ir para a prática, para ela ser colocada em prática. Então, se eu sou um professor, se eu sou um educador, se eu sou um diretor escolar, eu preciso garantir que aquilo que eu acho tão bonito no papel seja colocado em prática, porque é minha responsabilidade fazer isso. Essa questão do aluno com deficiência é uma questão tão delicada. Assim, qualquer ser humano é assim. Ele pode progredir, ele pode regredir, mas especificamente a deficiência, já que estamos falando da inclusão, existem diversas. E muitas deficiências, elas vão melhorando, ou elas vão regredindo, ou elas estabilizam, ou surgem outras questões. Por exemplo, no autismo, imaginando aí um autista não severo, ele pode começar a ter, à medida que ele atravessa a puberdade, ansiedade, depressão. E aí nós estamos falando de um autista que está ali nos anos finais da educação básica. Então, assim, e aí podem surgir tantos fatores e a educação tem que acompanhar, o PDI tem que acompanhar, a inclusão tem que acompanhar. É exatamente isso que você está dizendo, né? É muito importante. E, assim, eu concordo com você, o Brasil é recheado de leis. E, de fato, na prática, muitas não são cumpridas. Mas nós temos que fazer nosso papel, né? Temos que correr atrás enquanto pais, enquanto educadores. Não adianta só eu me intitular professor ou só ir para a escola e fazer o meu planejamento e entrar na sala e sair. Eu tenho que ir além, né? Eu tenho que descobrir o que está acontecendo com essa criança, etc. Sei também que existem realidades e realidades. Tem diversas realidades precárias, de professores que não recebem, de estruturas precárias, de questões de violência, sei de tudo. Mas, e a Ana Paula sabe melhor do que eu, mas não é porque existem essas questões que a gente não pode falar do certo, não pode passar o conhecimento na melhor qualidade. Não tem que ficar dando má notícia, né, Ana Paula? A má notícia está aí a todo momento. Então, eu acho que é por aí. Você está coberta de razão. Voltando lá no começo, Ana Paula, quando você falou de conhecer a família, tal, etc. Você acha que se a gente tivesse no Brasil uma presença maior de profissionais da área da saúde, como nos Estados Unidos, por exemplo, para atender melhor essas crianças, para interagir melhor com os profissionais da educação, não seria melhor essa elaboração do PDI, esse desenvolvimento da pessoa com deficiência? Com certeza, sem sombra de dúvida. Esse papel dessa equipe multiprofissional que deveria ser algo muito presente na escola, muitas vezes se faz, se o profissional quer ou não, ou se ele quer melhorar o atendimento. E outra coisa que fica muito clara essa necessidade é quando as pessoas, né, os professores pensam, ou a família pensa assim, que a escola tem que dar conta de tudo, né? E pensar assim, olha, a escola não é um consultório médico, a escola não é um hospital, a escola tem um papel específico, que é a oferta da escolarização, a garantia do direito à educação. Mas se tivesse esse trabalho que é tão necessário e que complementa
se ele tivesse uma parceria muito mais acentuada, se trabalhasse juntos, de repente no mesmo ambiente, né, como acontece em outros lugares, seria fantástico. Por quê? E aí eu acho que esse é um dos motivos, embora muito polêmico a gente falar sobre isso, mas as escolas, né, chamadas escolas especiais, que têm equipe multiprofissional, os pais querem muito que os estudantes fiquem ali naquelas escolas que acabam segregando mais do que oferecendo, né, uma diversidade, mas eles se pautam nisso, nesse atendimento que a escola não oferece, aliás, que não seria a escola que deveria oferecer, mas sim o sistema, mas que não tem isso dentro do ambiente escolar, e se tivesse, facilitaria. Por exemplo, para mim um exemplo muito claro que eu vejo assim, quando eu visitava pais e eu ia em escolas especiais e eu via o trabalho, por exemplo, de uma fisioterapeuta que falava, olha, se o estudante não tiver assentado corretamente, ele não consegue se ajeitar na cadeira para ele ficar confortável. Aquilo vai incomodar ele tanto que ele não consegue prestar atenção em mais nada. Mas ela tem a competência profissional para observar isso e ver se a cadeira é adequada, se ele está sentado adequadamente, se não tem algo incomodando ele que eu, educador, não tenho. Então, isso sim, seria um ganho muito grande para a educação brasileira se a gente tivesse todo mundo trabalhando juntos aí em prol, né, da educação de fato inclusiva. E assim, são tantas coisas, Ana Paula. Você falou da postura. Pegando a sua fala, esses dias eu fiz uma live com uma oftal, uma amiga nossa, médica dos meninos, tal, etc. E ela me trouxe um dado que eu fiquei assustado. Eu não lembro se ela falou um quarto, enfim, acho que foi isso. No mínimo, um quarto das crianças tem problema de visão. Então, assim, esses problemas de visão vão afetar comportamentos, vão afetar a aprendizagem, vão afetar a inclusão e tudo, né? Ana Paula, antes de continuar a gente falando de PDI, pessoal, Gilmara, tal, como que vocês estão? Tudo bem? A gente sabe, eu sei, a Ana Paula sabe melhor do que eu. Ana Paula, como disse, trabalhou 14 anos na Secretaria de Educação. Ela sabe de todas as dificuldades, pessoal. Ela sabe que PDI é coisa rara. Ela acabou de dizer que ela procurou livro e não encontrou, e ela foi lá escrever o livro dela. Então, assim, a gente sabe, pessoal, nós somos solidários a vocês, né? A Ana Paula trabalha com isso, tem certeza que não é para ficar rica, né? É claro que ela tem os sonhos materiais dela, é claro que ela tem as contas dela para pagar, mas quando uma pessoa envereda pelo mundo da inclusão, pelo mundo da educação, pessoal, não é porque quer ficar rico, não é porque, né? Porque a gente sabe que precisa mudar. E uma forma de mudar, pessoal, é cada um contribuindo da sua maneira. A Ana Paula contribui da maneira dela, dando sua notícia boa e passando os conhecimentos e a prática, a experiência que ela tem. Mas isso não quer dizer que ela não é insensível às realidades. Eu Exatamente. tenho certeza que os 14 anos que ela passou, como ela narrou muito bem, ela disse, eu lidava com o Ministério Público, com família, com não sei o quê. E por que ela estava fazendo isso? Bastava ela botar o dinheiro dela no bolso e fazer meia vista grossa e continuar no cargo. Então, assim, se ela fazia tudo isso, pessoal, é porque ela quer uma coisa diferente, porque ela está trabalhando para mudar. E eu também, né? Do meu jeito, cada um da sua área. Às vezes eu converso com algum amigo meu antigo, algum aluno ou familiar, aí a pessoa fala assim, Diogo, mas você está largando a advocacia trabalhista. Eu falo, rapaz, desde o diagnóstico de autismo do Dioguinho que eu estou largando. Mas, cara, você é doido, blá, 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 escritório, grande causa. Eu falei, cara, eu já me realizei materialmente. Sou o cara mais rico do mundo, tem muitos sonhos materiais que se eu não tivesse tido filho, se eu não tivesse tido o diagnóstico do Dioguinho, talvez eu quisesse realizar, mas eu não quero mais. Minha vida é outra, minha perspectiva é outra, o meu sonho é outro. Eu sonho com outras coisas agora. Então, assim, eu estou nessa pegada de educação inclusiva, de coisas terapêuticas, etc, 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 e feliz. Agora, ciente das dificuldades, mas fazendo a minha parte. Então, assim, quando a gente fala de bons exemplos, fala de coisa boa,
não quer dizer que a gente não sabe o que é ruim. Claro que a gente sabe. Exatamente. Aqui, é claro que a gente sabe. Então, assim, E, pessoal, nós e somos sabe, sensíveis. pois justamente, eu brinco assim, eu não sou Alice, mas eu me recuso a falar, né? Eu não vivo no País das Maravilhas, achando que é tudo muito, muito lindo e tal. Eu conheço a realidade, o outro lado, mas eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo, pensando de forma positiva. Embora haja muita necessidade de avanço, de muitas mudanças que a gente falou aí na legislação e em tanta coisa, mas quando eu comecei a trabalhar com educação especial inclusiva, há 14 anos, o que eu vi lá atrás, eu não vejo hoje mais. É óbvio que há muito ainda para mudar, mas a gente não pode também ter um olhar pessimista e sempre dizer o que não funciona. Eu acho que a gente tem que caminhar. E quando a inclusão na prática nasceu, foi justamente pensando nisso. Olha, tanta coisa que eu sei, e eu conversava com as pessoas e elas não sabiam. E eu comecei a perceber, no começo eu falava assim, não é possível. As pessoas estão na educação antes de mim e não sabem? Não é possível. Mas depois eu comecei a entender que era falta de acesso à informação. E aí eu falei, se eu sei, eu vou assumir o meu papel como responsável, mesmo não tendo nenhum filho com deficiência, ou não tendo, apesar de que eu tenho uma proximidade com a deficiência, que era uma vizinha da minha mãe, e até na faculdade a gente fez algumas estatísticas em relação a isso, ou você tem alguém muito próximo, né, que é o que faz a gente se interessar pela inclusão. Eu tinha a proximidade dessa vizinha, mas ainda assim me intrigava muito as pessoas olhar para o outro e dizer que não é capaz, que não pode, e aí você vê conseguindo, você vê alcançando, pode não ser o que eu espero, o que eu tenho de expectativa, mas o avanço existe. Ele pode ser diferente do que eu tenho como expectativa para. E assim é com todos com e sem deficiência. Então a gente precisa modificar o nosso olhar, e a inclusão fez isso comigo. Ela modificou o meu olhar desde quando eu comecei a ter interesse lá na faculdade, e por uma coincidência, né, quando eu fui para a Secretaria de Educação, eu trabalhei com outros projetos de alfabetização e um dia a inclusão apareceu para mim. E aí eu tive que assumir sozinha e eu falei, eu vou aceitar esse desafio. E nunca mais saí, nunca mais deixei de falar de inclusão. Então eu acho que a gente tem essa responsabilidade, uma vez que a gente recebe o conhecimento. Então, quem está ouvindo isso hoje se torna responsável por passar para frente essa informação. Não mais dizer assim, porque a minha colega, porque foi mais ou menos o que aconteceu comigo. A minha colega não fazia, ela era grossa, ela atendia de forma ríspida as pessoas, e eu falava, se for para eu trabalhar com a inclusão, não vai ser assim, vai ser diferente. Então a gente tem que também perder um pouco desse vocabulário. Ninguém faz, eu também não vou fazer. Não, já que ninguém faz, eu vou fazer. Então, é mais ou menos nesse ritmo aí que começou a nascer a inclusão na prática, de levar informação de qualidade, informação com muita responsabilidade para as pessoas, né, aprenderem mais sobre a inclusão. E assim, esses dias, Ana Paula, eu fiz uma live sobre homeschooling. Eu não sei, vou falar com toda sinceridade para todos que estão ouvindo. Eu não sei o que a Ana Paula pensa de homeschooling, mas eu vou repetir o que eu disse, pessoal. Eu sou a favor da legalização do homeschooling como opção. Eu acho que o ser humano tem que ter opções. E aquelas famílias que entendem que o homeschooling é melhor para os seus filhos, seja porque já tiveram muito sofrimento, muita dor, seja porque tem dificuldade de acesso à escola, etc., ok. Como eu disse, a educação é obrigação de todo mundo. Escola, sociedade, família. Então, se a família tiver condições de assumir o homeschooling e for a melhor opção, ok. Se a família achar que a melhor opção é a criança estar numa escola especial e não numa escola regular, porque a criança sofre, igual eu já ouvi de diversos pais isso, ok também. Não tem nada de errado nisso, pessoal. Tá? A Ana Paula está balançando a cabeça, parece que ela concorda comigo. A gente nunca tinha conversado sobre isso. Então, assim,
Então, pessoal, a gente aqui também não está dizendo que a escola é o melhor lugar. Às vezes, a escola especial é o melhor lugar. Inclusive, a Ana Paula disse isso agora, há pouco, nas visitas da APAE, etc. Ou, às vezes, o ensino domiciliar é o melhor lugar. Ok, Sim. não tem problema nenhum. Agora, seja na escola especial, na escola regular ou em casa, você chamando ou não de PEI ou de PDI, vai precisar do PDI. Tem que garantir que a educação aconteça, independente de onde acontece. Por muito tempo, resisti à escola especial justamente por isso, por ela não assumir o papel da escolarização, pela institucionalização da pessoa com deficiência dentro ali do ambiente, mas aquelas que oferecem todas as condições de escolarização, porque a gente precisa entender o seguinte: nós estamos numa sociedade. A escola, dizer que vou enviar para a escola porque é o lugar de socialização, pensando nisso, muitos pais hoje não estão oferecendo acesso aos estudantes à escola remota, porque ele não está indo socializar, entende? Então, assim, primeiro a gente tem que entender qual é o papel, né, qual é a função. Se o homeschooling é para oferecer a escolarização, ótimo. Se é isso que vai... Quantos estudantes têm se beneficiado disso, assim como outros estudantes têm se beneficiado da escola especial, que oferece, de fato, escolarização e não institucionalização, e quantos também se beneficiam da escola regular. Então, a gente tem que pensar... muito no sentido assim, não significa que o que é bom para mim é bom para o outro, mas eu tenho que respeitar. Eu falo isso muito com os professores. Se você tem uma opinião diferente que o outro, você tem que respeitar, porque primeiro a gente está falando de inclusão. Como que eu vou falar de inclusão sem te respeitar na sua opinião? Eu já estou praticando a exclusão na minha fala, entendeu? Então, assim, eu respeito todos, desde que seja oferecido aquilo que é proposto. Porque a gente sabe, é óbvio, eu passei por inúmeras escolas aqui no estado de Minas e eu sei o quantas escolas... E é por isso que o meu trabalho está lá. Porque eu preciso ir levar para a escola essa informação, porque o professor não está fazendo. O meu trabalho muitas vezes era o mais de fiscalização, de ir lá saber por que não está acontecendo, por que não está fazendo. Então, a gente precisa entender isso, que tem os dois lados, né? A gente tem que observar. Para mim, sempre é pensar assim, qual é o objetivo? Se o objetivo é a oferta, se é homeschooling, né? Qual que é a função? Se é escolarização na escola comum, é lá na escola comum. É escolarização, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, pode ir para a escola e tal, mas a gente vai trabalhar só as questões funcionais. A gente vai escolher o que a gente vai trabalhar com esse estudante. Não precisa de currículo escolar. Então, peraí, então a gente não está falando de escola. A gente não está falando de escola, eu estou falando de atendimento complementar, de atendimento de sala de recurso, eu estou falando de atendimento de outro tipo de profissional, mas não de escola. Se eu estou falando de escola, eu preciso... E existem recursos, documentos do MEC têm as orientações sobre todas as formas de adaptações que a gente pode oferecer, desde as de pequeno porte até as de grande porte, tanto no ambiente quanto no currículo. Lá fala de eu modificar objetivos de conhecimento, oferecendo o que é exclusivamente básico, que está na oferta de uma escolarização, na base nacional. Eu vou oferecer só os conhecimentos básicos, mas eu vou escolarizar. Claro. Então, a gente tem aí uma série de recursos, mas o que precisa? Informação. E eu acho que é aí que tudo pega, é a falta de informação. Porque tudo é válido, se vai garantir não só para o estudante com deficiência, mas para qualquer estudante. Quantos, né? E nos países onde tem o homeschooling, quantos estudantes são brilhantes e se destacam na sociedade? Então, assim, a gente não pode combater uma coisa que a gente não vivencia na prática de uma forma tão brilhante quanto outros países fazem, né? Com certeza. Mas, Gilmar, a gente está concordando com você, tá? A gente está concordando com você. É uma pena que eu não estou conseguindo ver os comentários.
Ela está dizendo que que precisa de ensino, onde quer que seja, já que serão adultos e pais não são eternos. Exatamente. A gente Ó, está eu concordando falo com uma você. coisa, ó. Eu criei um pilar da educação especial, sabe? Eu falo assim que eu sou meio ousada com essas coisas. A gente tem os 4 pilares da educação, né, ali da Unesco. E um pilar que eu acho assim, eu criei 2. O primeiro eu chamo de aprender a desaprender. E o segundo é aprender a desaparecer. O aprender a desaparecer é garantir autonomia para o estudante, seja na escola, seja em casa, seja onde ele for, o máximo de autonomia possível que ele puder alcançar. Para quê? Para que eu possa desaparecer cada vez mais da vida dele, ele possa depender cada vez menos de mim, porque nas minhas visitas pela escola eu já ouvi muito professor falando assim, se eu der muita autonomia para ele, meu emprego está a perigo. Porque ele não vai precisar mais de mim. Olha que cruel isso. Ele não vai precisar mais de mim, porque se eu ensinar ele muito, ele vai fazer sozinho. Mas é exatamente isso que eu preciso fazer, porque se eu mostro que eu sou capaz de ensinar para o meu aluno e garantir autonomia para ele, outros estudantes que estão lá fora, eles vão entender que a escola é um bom lugar para ele estar, porque ele também vai garantir essa autonomia que vai refletir para a vida e para a sociedade. E o aprender a desaprender é a gente lançar fora esses paradigmas limitantes, as barreiras atitudinais, que para mim são as piores. Não adianta ter lei, ter adaptação, ter os melhores recursos, se eu, enquanto professor, resisto a isso. Porque a minha atitude frente a um estudante com deficiência vai limitar os acessos que ele vai ter. Então, eu preciso ter uma atitude positiva de oferecer para ele tudo que for possível para garantir que ele tenha essa autonomia e que ele possa ter aí a garantia de ir para os níveis mais elevados de ensino. Esse é outro livro que eu quero escrever. Ah, que bom. Tomara que escreva. Ana Paula, essa questão, esse discurso aí dessa professora, egocêntrico, ela está se esquecendo que se aquele aluno já aprendeu aquela habilidade, existem tantas outras para ela ensinar, né? As habilidades são inesgotáveis. Não, assim, é no mínimo absurdo quando você ouve isso. E é por isso que, assim, eu ouvia tanta coisa nas escolas que eu Imagina. falava assim, gente, não dá para dar notícias, esse tipo de notícia ruim, sabe? Eu tenho que pegar, focar naqueles professores que de fato estão fazendo um bom trabalho e levantar esse trabalho, porque se a gente não coloca isso em evidência, a gente só vê as notícias ruins, só vê o que não acontece, o que não está sendo legal, entendeu? Então, assim, mas eu já ouvi, já vi, já vivenciei cada coisa justamente pela falta de informação e pelos paradigmas limitantes, né? Pelas barreiras atitudinais. O capacitismo é muito presente ainda, né? A peninha, não Muito sei o forte, quê. tanto na escola quanto No mundo, né? no ambiente familiar, Na né? Ah, o família, né? aluninho, a criancinha, né? O menino tem lá, tá lá no 7º ano e eu tô chamando ele de menininho. Eu brinco muito com os professores, eu falo assim, gente, para de infantilizar os estudantes só porque ele tem uma deficiência, e eu falo, não dá para pegar um estudante no 7º ano e fazer bolinha de algodão para colar na ovelhinha. É, E a gente vê muito isso. Ah, vamos dar um papelzinho para ele colorir, vamos dar lápis de cor e tá, entendeu? Então, assim, a gente entendi. tem que ter muita responsabilidade com o nosso trabalho. Ana Paula, eu costumo dizer assim, em qualquer área, em qualquer ciência, em qualquer área, qualquer profissão, eu costumo dizer que a aptidão, o jeito de ser, o amar a profissão é tão ou mais importante que qualquer qualificação, né? E costumo usar como parâmetro a Segunda Guerra Mundial, onde diversos profissionais da mais alta qualificação acabaram com milhares e milhões de vidas, né? Porque não tinham aptidão para lidar com aquilo, não tinham amor àquilo que eles estavam fazendo, né? Então, assim, um professor, se ele vai trabalhar com educação infantil, ele tem que gostar de criança. Não Se ele é? não Eu gostar de falo que criança, o que se ele está não fazendo ali? tá no lugar errado. Eu já falei isso para uma professora.
que ela estava na escola e ela me contou de todo o percurso escolar dela, de toda a alfabetização que ela já fez, e eu falei com ela, vamos trabalhar então com isso? Ah, não, pelo amor de Deus, se você me colocar um aluno para eu trabalhar, eu peço licença da escola. Eu falei, você está no lugar errado, então por que você devia estar trabalhando com outra coisa? Porque onde já se viu uma escola sem aluno? A escola existe por conta do aluno. Um professor que diz que está na escola, mas não quer ter um aluno, está no lugar errado, no Pois mínimo. é. E as pessoas, assim, eu acho que elas têm dificuldade de entender isso, né? E às vezes isso gera muita consequência ruim na inclusão, no processo de inclusão, porque lidar com pessoas deficientes não é fácil. De Não é jeito nenhum, fácil. Não não é é. fácil. Exige conhecimento técnico, paciência, amor. Não é fácil. Eu tenho o Dioguinho dentro de casa que não é severo, né? Mas, enfim, tem dias que a gente cansa. Então, assim, você Sim, imagina o professor de manhã, de tarde. Então, tudo isso tem que ser observado no processo de educação, né? Como está o professor, a saúde desse professor, como está a inclusão dele, né? A vida dele. Porque senão a inclusão não funciona, né, Ana Paula? Não vai funcionar. exatamente. Ana Paula, teve uma mãe que perguntou o que ela pode fazer para melhorar o ensino efetivo do filho. Ela disse que a criança tem um PDI, foi feito por uma neuropsicóloga, e que ela quer dicas. Ela não deu nada, nenhuma informação mais concreta, mas ela queria dicas. Eu acho que você poderia falar um pouco dos seus marcos, das suas ideias para um PDI. O que você acha? Que eu acho que serviria Então, para a ela. primeira coisa, eu vejo isso muito acontecer nas escolas particulares. O PDI ele tem que ser elaborado pela escola. O que esse profissional traz de contribuição, ele é relevante, mas a gente está falando de escolarização, onde os profissionais da educação é que têm competência para dizer o que tem que ser ensinado, o que não tem. Pelo menos deveria ter essa competência, né? Então, assim, é, eu acho que a principal dica é acompanhar de perto, ser parceiro da escola. Eu falo muito para as escolas, às vezes eles falam assim: ah, mas os pais chegam agressivos, não querem ouvir. E aí eu falei: já tentou se colocar no lugar de uma mãe que ouve muito não o dia inteiro? Ou um estudante que ouve muito não consegue, não vai conseguir, está aqui só para escolarizar, só para socializar? Então, se coloque no lugar do outro e busque ser esse parceiro, né? Tenha essas informações com zelo, com cuidado, cuidado com o sigilo, né, das informações, com a forma como você compartilha as informações. Precisa ser compartilhado com pessoas que realmente têm um compromisso com aquela informação, vai fazer um bom uso da informação. Então, eu acho que a primeira coisa assim, para uma família é buscar uma relação de confiança e buscar nessa relação de confiança o acompanhamento desse trabalho. Né? Eu falo assim, gente, não chama a família só para falar do que o estudante não está conseguindo, porque ele avança muito. Então, chama também para dar boas notícias, para mostrar o quanto o estudante está avançando. Muito professor fala assim: como que eu vou fazer para trabalhar com uma mãe que não acredita no filho? Mostra para ela como ele chegou e como ele está, depois que você ofereceu para ele o conhecimento. Então, quando a gente mostra isso, ela vai começar, mesmo que de primeira ela ainda resista, mas ela vai ficar com aquela pulguinha ali atrás da orelha, falando: peraí, tá avançando mesmo, tá conseguindo, tá indo além. Então, principalmente nesse momento, é buscar essa relação de confiança com a escola, é ser mais parceiro, é entender que todo mundo está ali de forma profissional, buscando o avanço, seja do filho ou seja do aluno, né? E juntar essas duas coisas para poder a gente alcançar o objetivo principal, que é o estudante ser escolarizado. Esse PDI aí elaborado pela essa neuropsicóloga, talvez se ela fosse uma psicóloga da escola ou psicóloga escolar, aí seria mais adequado, né, Ana Paula? Sim, porque o PDI, ele tem aí uma série de informações e a informação que essa profissional vai trazer é extremamente relevante. Mas o objetivo do PDI ou do PEI é oferecer acesso ao currículo escolar. E o currículo escolar está na sala de aula.
Então, todas essas informações que eu vou receber, elas vão contribuir para eu oferecer a melhor escolarização para o aluno, para eu saber se eu vou oferecer o currículo de forma integral para esse estudante, ou se eu vou ter que suprimir alguns conceitos, algumas informações que naquele momento ele não é capaz de processar. E eu entender que se eu retirei isso, por exemplo, se a gente trabalha com estudante que ainda não tem um raciocínio muito abstrato, e eu preciso trabalhar mais com concreto, mas ele está numa idade que ele já devia estar abstraindo as informações, eu sei que não adianta eu ficar batendo na cabeça e desenvolver atividades que exijam dele raciocínio lógico, se naquele momento ele não consegue nem abstrair. Então, eu vou ter que ir lá no concreto, eu vou ter que buscar atividades que voltem mais para a realidade desse aluno. Então, de repente, esse profissional vai me dar informações que são relevantes, referentes a isso, que são referentes à forma de aprender. Olha, ele aprende de forma mais visual. Olha, ele se distrai muito facilmente. Então, coloque ele numa posição na sala de aula que diminua a forma dele se distrair, ou mais próximo do quadro, ou mais próximo de um colega que o auxilie, porque a gente sabe dos aprendizados que acontecem com os pares etários, e as crianças são muito disponíveis, né, para fazer esse tipo de ajuda umas com as outras, né? A gente tem muito disso quando a gente vai num evento, numa palestra com um colega, e a gente não entende o que o palestrante falou, a gente não pergunta assim, o que foi que ele falou mesmo? Agora eu entendi. Então, a gente tem que pensar nisso, porque é vida real, não é uma coisa assim que está longe. Às vezes a gente leva para muito longe e a resposta está muito perto. Muito perto. Eu falo assim, o óbvio precisa ser observado. Às vezes é tão óbvio que a gente ignora o óbvio. E hoje a escola está precisando disso, de sair muito da alta tecnologia, do que está muito distante e vir mais para perto. Né? Aquilo que a gente estava falando da base, do autoconhecimento, do autocuidado, de saber quem eu sou, de saber que apesar de eu ter uma deficiência, o meu corpo, eu preciso respeitar o meu corpo, eu preciso conhecer o meu corpo e saber lidar com ele, e saber que eu sou capaz, que apesar de eu aprender no ritmo mais lento ou mais acelerado que os outros, isso não me invalida, só mostra o quanto eu sou diferente, quanto isso é válido, é importante para todo mundo. Então, assim, é muita coisa, né, para a gente falar, mas eu acho que é importante a gente considerar tudo isso, tanto pais quanto famílias e educadores, porque senão a gente vai muito longe e esquece do que está próximo. Com certeza, eu só concordo. Assim, eu acho que as pessoas têm muita dúvida sobre quem deve elaborar o PDI ou o PEI, né? E você já respondeu diversas vezes aqui nessa live. E eu vou pedir licença para complementar com as minhas palavras. Quem tem que elaborar? Primeiro, o PDI é um documento pedagógico, né, Ana Paula? Então, é um documento que tem que seguir o conteúdo pedagógico adaptado ao aluno. E, em linhas gerais, quem entende, quem sabe qual é o conhecimento pedagógico do terceiro ano, por exemplo, é o educador. Não é o neuropediatra, não é o fonoaudiólogo, etc. Então, é por isso que o PDI tem como ator principal o educador. Alguém que conhece o conhecimento pedagógico. E aí ele vai trazer o bolo para a equipe multidisciplinar e falar aqui, ó, esse é o bolo. Normalmente eu vou rechear com chocolate. E aí? Eu preciso botar menos chocolate? Preciso botar um morango? Então aí entra a equipe, né? Aí entra a família. Mas, como a Ana Paula disse no começo da live, é uma obrigação legal. Se a escola, quem vai responder é o gestor. Se a escola não fizer o PDI, ela está cometendo uma ilicitude, ela está sendo omissa, ela está fazendo uma ilegalidade, passível até de sanções penais, a depender do contexto, né, Ana Paula? Então é por aí, não é isso? Exatamente, por aí. Inclusive, essa questão, muitas vezes, de um profissional externo à escola elaborar o PDI, geralmente a mãe precisa contratar esse profissional para fazer, quando é papel da escola fazer. Essas semanas, os últimos dias aqui, eu recebi
de uma professora me perguntando isso, olha, a escola pediu para que a mãe entregasse para ela o PDI do que precisa trabalhar. Eu falei, mas a escola não sabe? A escola é que tem que fazer. E aí mandou a mãe contratar um profissional para fazer isso. Quanto a escola é que tem que fazer, e a Lei Brasileira de Inclusão é bem clara em relação a isso, não pode cobrar nada a mais. Isso faz parte desse cobrar a mais. Eu não vou pedir ninguém para vir, não, mas eu vou falar com ela que se ela não trouxer, não contratar alguém para fazer, não tem como oferecer inclusão, quando é exatamente o inverso. Então, às vezes, a falta de informação ou a tentativa da família de não se indispor com isso acaba fazendo de forma errada, porque a escola é que tem que providenciar isso, porque quem sabe do conteúdo de física é o professor de física, quem sabe o conteúdo de matemática é o professor de matemática. Quem vai fazer toda a gestão disso aí, geralmente é o coordenador pedagógico, que vai articular todas essas coisas, que vai ajudar ali, se tem um profissional do AE que faz a junção dessas informações, né? Porque a gente vai juntar todas essas informações, mas é preciso entender que isso é papel da escola, é função da escola, é exclusividade da escola, não é do profissional externo. Você acha que tem uma dificuldade de relacionamento entre o profissional externo e o profissional da escola? E talvez essa dificuldade seja muito por questões de ego, de ambos os lados? Então, principalmente durante essa pandemia, eu conheci muita gente, muito profissional, esse profissional multidisciplinar que eu chamo, multiprofissional, e a maioria que eu conheci, eles buscaram ir para a escola, quando a escola permitia também, que tem muita escola que fecha as portas, mas uma disposição muito grande de conhecer o estudante no ambiente escolar para trazer essa contribuição. Então, assim, se eu for fazer uma estatística das pessoas que eu conheci, todos eles estão muito disponíveis, sem esse ego, mas só que eu vejo esse outro lado. Quando alguém me envia uma mensagem como essa, a professora falou, onde que na lei fala que isso é obrigado? Eu falei, a obrigação é exatamente o contrário, é que a escola ofereça, né? Então, assim, pode acontecer mais nessas questões, né, de profissional, de falar que se eu não fizer isso, eu não vou ganhar, porque eu vou precisar, né? Eu vou ter que contratar o profissional que não é responsável, mas ele faz já que a escola está pedindo, então eu vou ganhar algo a mais com isso. Não sei. Mas eu acho que as pessoas que eu conheci até hoje, eles têm se disposto de uma forma, assim, muito aberta, sem esse ego, de fazer uma parceria com a escola para poder ajudar tanto o aluno lá na sala de aula, mas também no seu próprio consultório, porque essa parceria ajuda. Claro. É muito interessante. Eu tenho muita história para contar, né? Mas, assim, uma fonoaudióloga me contou, olha, a professora sempre falava assim, era um estudante com síndrome de Down. Ele não consegue fazer nada, ele não sabe nada. E ela falou, um dia ele foi da escola direto para o consultório e ela perguntou para ele, o que aconteceu na escola hoje? E aí ele contou para ela oralmente o que ele tinha ouvido na sala de aula, que era uma aula, estava falando sobre pirâmides e tal. E ele contou sobre isso para ela. E ela falou, mas não é possível. E aí ela falou, professora, você já observou que ele sabe contar? Ele não sabe escrever, ele não sabe registrar, mas ele tem uma habilidade oral, mesmo com as dificuldades que uma criança com síndrome de Down tem, muitas vezes na fala, né, por conta das comorbidades, mas ele relatou e ela conseguiu entender o que tinha acontecido de uma forma bem breve, mas ele soube resumir o que aconteceu na aula. Então, o que muitas vezes está acontecendo é a gente não valoriza o oral, que é o quê? É a habilidade que ele tem. Eu tenho que partir do que ele tem de habilidade. E as pessoas com deficiência intelectual, geralmente os com síndrome de Down, têm uma habilidade de comunicação fantástica e a escola não valoriza isso porque quer supervalorizar a escrita. Né? Então, eu posso fazer uma avaliação oral de um estudante com síndrome de Down e dar para ele uma avaliação acima da média, geralmente, porque ele consegue se articular muito bem, se comunicar muito bem, e isso é
possível de avaliar, porque isso faz parte dos critérios de avaliação, tanto de uma avaliação de grande escala, quanto uma avaliação ali mínima entre os pares. Então, assim, a contribuição que esses profissionais trazem para a sala de aula é imensurável. Eu só acho que o PDI não é função deles, é da escola. Se a gente vai entender qual é o propósito do PDI, que é o acesso à escolarização, não é função, ele tem função de contribuir, de ser parceiro, de colaborar, mas não de fazer o documento inteiro, porque assim como eu como educadora não tenho competência para avaliar se o estudante tem apraxia de fala, se ele tem uma limitação motora, eu acho que ele tem uma deficiência intelectual. Eu não tenho competência porque isso é da área médica, eles também não têm essa competência porque isso é da área educacional, né? Então, assim, é o meu parecer em relação a isso. Mas você está correto, isso é competência legal, né? Toda profissão regulamentada tem a sua competência privativa, exclusiva, determinada, e numa visão macro, se nós estamos falando de escolarização, tem que ser as profissões regulamentadas da educação. Isso é até raciocínio muito óbvio, né? Isso aí você está completa de razão. E assim, o que a escola tem que fazer em relação a questões de saúde, etc., é suspeitar, é apontar, é encaminhar, não é? Porque eu digo muito, por mais que um profissional da educação não estude teoricamente desenvolvimento humano, vamos colocar assim, neurociências, célula, corpo humano, etc., como que você vai dizer para um profissional que lida com criança há 10, 15, 20 anos que ele não entende de desenvolvimento infantil? Não, você não estudou, você não entende. Mas peraí, ele lida com criança há 20 anos, né? E a prática, né? Uma avó entende desenvolvimento infantil nas limitações dela, ok? Cada um dentro da sua limitação, né? Mas ele entende. Então, eu acho que a via é de mão dupla. Essa contribuição no diagnóstico, na suspeita, ela é da educação para a saúde e da saúde para a educação. Isso aí é... Exato. Inclusive, esses pareceres, eles contribuem muito quando vêm da escola e geralmente os profissionais de saúde pedem, olha... você pode pedir para a professora fazer um relatório de como que ele se comporta na sala, quais são, né, as coisas que ela observa, e isso traz um reforço para o trabalho desse profissional e vice-versa. Então, assim, esse olhar é extremamente importante, mas não é competência do professor dar diagnóstico, assim como, né, guardadas as devidas proporções, assim como um profissional externo ao ambiente escolar, fazer um PDI também não é competência dele. Ele pode dar indícios, ele pode dar dicas dentro daquilo que ele estudou, daquilo que é competência, daquilo que ele sabe que é necessário, mas as questões relativas ao currículo escolar, por quê? Aí a gente tem que só entender uma coisa. Quando a base fala de tratar o estudante de forma integral, envolve também considerar o currículo funcional. E aí nessas questões, esses profissionais têm toda a competência para enviar informações para a escola a respeito da alimentação, de locomoção, das questões de vida diária, né? Então, tudo isso é muito importante, mas isso aí é lá do currículo funcional, que também é importante na escola, mas o currículo escolar é competência da escola. Claro. Se essa professora que falou que a criança com síndrome de Down não está entendendo nada, etc., etc., não tivesse focado tanto na escrita, é claro, escrita é importante, escrita é pré-requisito para um monte de coisa, é trabalho motor, etc. Ok, ninguém está dizendo que não é, né? Mas uma criança que tem dificuldade de escrita, você não pode deixá-la de fazer as atividades de desenvolver o cognitivo, porque ela não consegue escrever. Você tem que manter a escrita, ok, mas foca no desenvolvimento cognitivo e das outras formas que ela consegue se expressar. E vai trabalhando a escrita pelas beiradas, né? Não abandona a escrita, mas também não esquece das outras coisas, né? Exatamente, das outras habilidades. A gente tem aqui em Minas, eu não sei se você conhece, o Dudu do Cavaco. É um jovem com síndrome de Down que passou, conta a história dele, assim,
eu falo com muito pesar dele contar que já passou por várias escolas e ouviu muito não, não te recebemos aqui e tal. E hoje ele tem uma banda. Ele toca mais de 7 instrumentos musicais diferentes, e isso não foi considerado na escolarização dele. Ele se comunica muito bem, apesar das dificuldades que são relativas à própria deficiência, né, ao próprio diagnóstico dele, mas isso não impediu ele de ter uma habilidade, de utilizar aquilo que ele tem de melhor, que é a sua capacidade de focar em algo e fazer, né? O que é sistemático, porque aprender música precisa de você ser sistemático, de você treinar todos os dias. E o irmão dele, que é a pessoa que acompanha ele, fala assim: isso que ele faz é treino. Ele treinou muitos anos para fazer o que ele faz, para aprender a tocar uma música. E aí ele faz até as brincadeiras, toca o cavaquinho nas costas e tal. Então, assim, pô, uma criança que, né, agora já é um jovem, mas que adquiriu todas essas habilidades, e eu vou desprezar isso na escola, né? Eles falam, olha, ele tem dificuldade de fazer conta, mas sabe o que a gente fez para resolver o problema? A gente dá uma calculadora. A gente, como ele já é jovem, a gente deu um cartão de crédito para ele com um limite baixo, mas que ele sabe que ele pode usar. A gente ensina ele a dar um troco na padaria, a buscar algo que seja mais. E aí, como que eu não vou trabalhar isso no ambiente escolar? Porque isso é vida funcional. Ah, ele não sabe. Eu lembro há um tempo atrás eles falando: olha, a gente não tem coragem de deixar ele pegar um ônibus, mas a gente ensinou ele a chamar um aplicativo, a utilizar o aplicativo e chamar. E aí a gente monitora, mas a gente dá essa liberdade que eu falei, né, de buscar esse desaparecer da vida, ou aprender a desaparecer, que é garantir a autonomia desde a menor autonomia até um grau mais elevado. Então a Claro. gente precisa ficar atento a essas coisas no ambiente escolar. Eu não posso resistir à calculadora se lá na frente ela vai ser fundamental para mim, porque eu vou continuar não conseguindo fazer uma conta e por isso eu vou ficar retido, eu vou ser considerado inferior. Não, porque eu tenho outras habilidades que podem fazer com que eu alcance outras coisas que são também importantes na sociedade. Claro, lógico. Ana Paula, tem dois questionamentos que eu vou te passar. O primeiro, como proceder com avaliações fora da escola, um vestibular, por exemplo? Hoje, eu não sei no remoto como que isso tá, porque eu não tenho acompanhado, mas eu acompanhei até, né, antes da pandemia, eu acompanhei muito isso e eu vi, pelo menos aqui em Minas, é, as faculdades buscando muito o uso de intérpretes, de pessoas, de ledores que eles chamam, né, que é, por exemplo, tem um estudante que tem dificuldade de ler grandes textos e aí a gente vai utilizar esse recurso na escola, então, no vestibular. Então, tem o ledor para o aluno, e tem aí outros recursos de tecnologia assistiva, provas aumentadas. Eu tenho uma colega que ela é profissional que faz isso, de acompanhar nos vestibulares. Então, assim, isso tem avançado bastante. Eu sei que, não sei como está acontecendo no remoto, porque eu acho que tem muitas faculdades fazendo avaliações online e que talvez não estão considerando isso, mas até quando eu acompanhei o presencial, já tinha um avanço muito grande em relação a isso. Hoje eu não sei te falar como isso está, né, se esse avanço permanece, mas tem ali os indicativos de marcar as opções, de ter uma deficiência, qual a necessidade que tem na hora da avaliação. Então, o negócio é observar isso lá nos editais dos vestibulares, né? E buscar esse profissional aí. No caso, eu acredito que tem que apresentar os laudos médicos e tal, tem que ter uma série de documentos para apresentar cada uma dessas necessidades, mas muitas faculdades já utilizam isso como recurso. Ah, sim. E também tem amparo legal, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 que você mencionou,
tem toda a previsão de as adaptações têm que ser feitas. É porque, assim, por mais que a gente critique a ideia de não ter o PDI de forma expressa, a gente também tem que ser justo com o legislador, que não dá para o legislador prever todo tipo de adaptação que a pessoa com deficiência precisa. Não dá, é impossível, porque não tem como prever nem todo tipo de deficiência, toda necessidade do deficiente, não tem jeito. Agora, de fato, de novo, né, o PDI está faltando. Sim. É, Assim, nem toda formação, por mais que você pode falar isso melhor que eu, por mais que você, como pai, tenha um diagnóstico antecipado, saiba que vai nascer uma criança com algum tipo de diagnóstico, né, de deficiência, na hora que nasce é diferente. Na hora que está ali nas suas mãos, né, que exige os cuidados, pode ser mais ou pode ser menos, mas vai ter uma diferença. E assim na escola. Por mais que eu me prepare, que eu faça cursos de capacitação, a gente está falando de seres individuais, com necessidades individuais. Então, vai ter alguma coisa que vai fugir ao nosso controle. Então, a legislação ela busca, né, o que é geral. As coisas específicas elas vão sendo utilizadas nos seus devidos momentos, né? Então, essa questão da adaptação, ela vai demandar cada um tipo de adaptação, seja na ampliação de uma prova, seja na oferta de um intérprete de Libras, ou em um ledor para poder fazer a leitura daquela questão para mim. Isso para mim é um grande avanço e é importante a muito. gente valorizar isso e cobrar isso sempre nas questões de editais, né? De se não tem, de fazer ali aquela cobrança, exigência, né? Para que todos tenham acesso igualitário. Bons paradigmas, bons exemplos são, assim, as melhores coisas, né? Nós valorizarmos os bons exemplos, falarmos dos bons exemplos, publicarmos os bons exemplos, é o que há de melhor, porque você eleva o nível da conversa, eleva o direito, eleva a inclusão. E aí, igual você está falando, ledores. Muitas pessoas têm certeza que não sabem, não sabiam disso aí, não pararam para raciocinar. E aí essas pessoas vão pegar esse exemplo e vão propagar, propagar. Quer dizer, isso é bom. Eu concordo com você. Dar notícia ruim não é legal. A gente pode ser que tenha que dar, né? Depender do momento, mas não é o mais legal. O mais legal é dar notícia boa, né? Não é? Vamos focar no que está acontecendo. É lógico que, né, a gente não vai viver alheio a isso, mas isso não é o relevante. O relevante é mostrar assim, olha, está acontecendo, apesar de ainda haver muita discriminação, muito não, né, muito não, aqui não te aceitamos, existe também muito te recebemos aqui você vai ter sucesso, aqui nós vamos nos esforçar para oferecer tudo que for necessário. Porque a gente precisa trabalhar também com esperança, né? De que a sociedade vai mudar. Assim, lá na abertura do meu canal no YouTube, eu gravei um vídeo e eu falo assim que eu tenho um propósito muito ousado, que é de que saber que a sociedade vai mudar de fato, ela só vai mudar quando a inclusão começar a acontecer de fato. Porque a inclusão, ela nos faz olhar para as pessoas, para o outro de forma diferente, e não só aquela coisa de tem que ter empatia, né? Não é só empatia, é eu estar no trânsito e não saber quem está na minha frente e respeitar essa pessoa porque eu acho que ela está mais lento do que eu gostaria, ou porque eu estou com pressa e eu queria passar e ela não me deixa. Eu não sei quem está do outro lado. Eu não sei quem está dirigindo aquele carro. É um deficiente que acabou de tirar a carteira e está com dificuldade de se locomover, ou é uma pessoa também que passou por um momento difícil, acabou de receber uma notícia ruim. Então, a gente passa a olhar para os outros de forma diferente e a inclusão nos dá esse privilégio de olhar para a sociedade de forma diferente, não olhar só para nós, né? Não ter aquele olhar egoísta de pensar só em mim, nos faz pensar em nós e nos outros também. Eu costumo dizer assim, você vai precisar de inclusão ou você vai morrer cedo. Eu desejo muito precisar de inclusão,
para mim. Ou seja, ficar bem velhinho, bem idoso. Porque, assim, inclusão é pessoa com deficiência, é gestante, é pessoa com deficiência temporária, são os idosos. E quando a gente fala só de deficiente, já é quase que um quarto da população. Se a gente falar de idoso, então assim, a gente vai precisar de inclusão, alguém vai precisar de inclusão. Não espera Verdade. precisar para entender o que é, para ser solidário. Não espera precisar, porque senão vai chegar a sua hora e você vai olhar para trás e vai falar assim, putz, mas eu podia ter melhorado meia dúzia de pessoas. Meu vizinho, os amiguinhos do meu filho. Aqui em casa, os amiguinhos do Benício têm que falar com o Dioguinho, têm que interagir com o Dioguinho. Porque, assim, se eu não começo a conscientizar, se eu não vou na casa do vizinho e levo um livrinho de autismo, se eu não vou, igual hoje eu fui na casa do vizinho, um vizinho que mudou para o condomínio tem pouco tempo, eu fui lá, falo de autismo. Então, assim, eu antes de 2014, eu estava pouco me lixando para a inclusão. Não é que eu era um cara desumano. Não é isso. Eu sempre fui um cara bacana, legal, do bem. Eu não precisava dela. A gente brinca assim, não estava na sua timeline, né? Agora isso passa na sua timeline toda hora, então isso faz parte da sua vida. Eu também Ninguém. falo muito isso, assim, aqui em casa todo mundo sabe de inclusão. Meu filho de 7 anos fez 8 ontem. Ele ouve Parabéns. eu gravando as minhas lives e de vez em quando eu falo assim, ele me faz algumas perguntas e eu falo assim, olha, ele estava prestando atenção na live. Quando ele faz uma atividade na escola, e aí eu vejo ele desenhando uma criança com deficiência, eu falo assim, uai, ele está aprendendo pelo exemplo, porque ele está ouvindo, aí ele me pergunta, eu já entro com a informação, já trago mais. Aí eu lembro de um colega que ele tem na sala de aula, que inclusive, aliás, isso foi no primeiro ano, né? Ele teve um colega que tinha deficiência intelectual, e eu sempre fazia lembrança dessa criança, né? Você lembra? Então, essa criança precisava desse apoio, dessa ajuda, é isso que eu ensino os professores a fazer. E aí ele vai observando o mundo de uma forma diferente. Porque eu Claro. falo, eu, por exemplo, nunca vi no meu percurso escolar uma pessoa com deficiência nas escolas que eu estudei. E nenhuma, eu não me lembro. Mas provavelmente tinha. Tinha. Né? E a gente nunca foi despertada a olhar para isso, por quê? Porque isso era sempre o que tinha que ficar de lado, tinha que ficar ali. Muita É, segregação, né? então assim, eu também, as pessoas que se envolvem comigo têm que saber sobre inclusão. Passando o meu Assim, caminho, tem que eu, saber sobre inclusão. eu falo o tempo todo, é o que eu falo, ninguém é obrigado a entender de direito, de autismo, de inclusão, ninguém é obrigado, mas a respeitar, sim. Então, assim, então agora, como ninguém é obrigado a entender, eu que tenho conhecimento, eu sou obrigado a informar. E eu faço isso o tempo todo, às vezes até sendo chato. E quando você falou do seu menino, parabéns para ele, muita saúde, que ele cresça cada vez mais maduro, cada vez mais consciente e inclusivo. O Benício, que tem 6 anos, há uns 2 anos atrás, ou seja, ele tinha 4, quase 5, ele perguntou, pai, existe adulto autista? Olha só a Olha. preocupação dele com o irmão, né? Uhum. E, sim, então, assim, isso é exemplo, isso é conscientização, isso é a natureza dele, mas é também a forma que você vai educando. E se você acha que Exato. nunca vai precisar, você está enganado. De Não é? alguma forma você vai precisar. Todo mundo, nem que você vai se virar lá no caixão e vai falar, putz, meu bisneto está ali sofrendo com segregação, sofrendo com discriminação, e se eu tivesse vivido melhor, sido uma pessoa mais bacana, hoje talvez ele não estaria sofrendo, dentro da própria família. Se eu não tivesse ensinado para o meu filho, que teria ensinado para o meu neto, meu bisneto não estava sofrendo. Então, assim, Exatamente. é tão Eu óbvio falo isso que para mim. sim, e olha, isso é uma coisa tão clara assim para mim hoje, entender que quando eu falo isso para os professores, para eles entenderem o quanto é importante, a gente fala assim, ah, mas eu tenho só um aluno, mas quando você muda a vida de um único aluno, você não muda só a vida dele, você muda a vida dele da geração seguinte, porque se ele tem uma família onde os pais não são alfabetizados, não têm acesso, muitos estudantes que chegam com deficiência intelectual, por exemplo, na escola,
Tem pais também com deficiência intelectual, e quando você muda a vida de um aluno, você não muda só a vida dele, você muda a vida dele e da geração seguinte, que vai ser mais informada, vai ter mais acesso, vai ter mais garantias, vai ter mais entendimento. Então a gente precisa pensar mais além. É muito mais do que só fazer uma atividade dentro da sala de aula. É entender que eu estou garantindo para esse aluno algo que ele não teria se ele não passasse pelas minhas mãos. Então a gente tem que ter esse pensamento mais além. Não, conviver com pessoa, conviver com diversidade, assim, é uma riqueza para quem não é deficiente ou não precisa da diversidade naquele momento, assim, que não tem preço. Não tem preço. É impressionante o quanto que você melhora enquanto ser humano, né? Enquanto que você começa a dar valor em coisas e muda seus princípios e muda seu... Enfim, não tem preço. As crianças que convivem com o Dioguinho, com pessoas com deficiência, elas assim, elas estão vivendo, crescendo de uma maneira que deveria ser para todos, né? Deveria ser para todos. E é por isso que eu não tenho dúvida de que a inclusão vai mudar a sociedade. E está nas nossas mãos, por isso que eu me empenho para fazer essa mudança acontecer. Eu também. Há menos tempo do que você, mas eu também. E acho que todas as pessoas que aqui estão, elas estão por alguma razão. Então, eu acho que elas também estão fazendo a parte delas e contribuindo, né? E agradeço mais uma vez, porque não é qualquer pessoa que vem aqui ouvir a gente conversar numa sexta-noite, né, Ana Paula? Não é? Com tanta coisa boa para fazer numa sexta-noite, mesmo em época de pandemia, mesmo que seja de forma remota, né? Exatamente, é porque também são pessoas comprometidas, né, com aquilo que fazem e sabem o quanto esse tema é importante. Ô, Ana Paula, eu acho que por hoje tá bom, né? O que você acha? Não é? Eu acho que já deu, né? Esse é um tema que, assim, eu tenho disposição no meu coração para falar horas e horas, né? Mas a gente tem que dedicar também o nosso tempo lá para nossa família. Eu também tenho um bebê de 1 ano e 5 meses, então, assim, já ouvi Nossa! ele gritando aqui. Então, assim, já tá lá Nossa! chamando a mamãe. Nossa! Não, então vamos descansar. Eu acho que já tá bom. A gente pode, no segundo semestre, voltar a se encontrar, voltar a conversar Claro, de novo, né? Continuar esse assunto PDI, deixar sim. mais estruturado alguma coisa. A gente não vai Vamos se sim, perder, não. e com certeza, e quando vier aqui em Minas, pode fazer um contato aí que a gente pode, né, reunir aí os nossos conhecimentos e fazer aí uma grande roda de conversa aí. A gente pode convidar aí o pessoal que está nos assistindo para ouvir essa roda de conversa juntos. Bem, sim, eu sou filho do Romualdo Freitas, o Fernando. Ó, Fernando, alguém me conheceu, eu sou filho dele, sim, com muito orgulho. Então, Ana Paula, eu quero te agradecer novamente toda a sua disponibilidade de tempo, toda pessoa que estuda, se esforça, tem conhecimento e dedica tempo a passar conhecimentos deve ser exaltada. E você não é diferente, tá? Quero agradecer a todos. Quero sugerir, se fizer sentido para vocês, que sigam a Ana Paula no Instagram, Inclusão na Prática, que se inscrevam no canal dela, Inclusão na Prática. Se fizerem sentido para vocês, sigam o perfil da Michelle também, que é esse que está... me carregou no colo em Juiz de Fora, Fernandes, Eduardo, me carregou no colo em Juiz de Fora, porque eu morei em Juiz de Fora quando era bebê, sabe, Ana Ai, que Paula? legal. Nossa, que muito pequeno. Entra lá no meu Instagram, vamos conversar. Enfim, fiquei até emocionado aqui, até perdi o que eu ia falar. Mas, enfim, sigam Me Freitas. Me sigam lá também no Instagram, Diogo Muito Além do Direito. Se fizer sentido, com certeza que vai ser uma honra para Ana Paula tê-los no perfil dela, no canal dela, etc. Busquem ela lá para saber informações do livro, tá?
Eu quero, tá, Ana Paula? Depois você me passa o link, onde for para comprar, etc, que eu quero. Bem, então é isso, pessoal. Uma boa noite, muito obrigado. Você que me carregou no colo, vai lá no meu Instagram, vai lá atrás de mim que eu quero conversar Que com você. legal. Bem, então é isso, Gente, serão todos pessoal. Diogo muito no Talento bem-vindos, Direito. muito bem-vindos no canal. Quero agradecer aí a companhia nessa noite, né, nesse nosso bate-papo. Espero que tenha contribuído aí para acrescentar e para trazer aí informações para que a gente possa aí fazer a inclusão cada vez melhor e de fato inclusiva, né, que ela seja inclusiva aí no ambiente escolar.